Capítulo 1. A primeira escolha do dia. Tudo começa com um ato de decisão. E não falo daquela decisão impulsiva que você toma num surto de inspiração e esquece no dia seguinte. Falo de uma decisão silenciosa, firme, inegociável. Uma que você não precisa anunciar para o mundo, mas que passa a governar cada ação, cada escolha, cada passo. A decisão de evoluir sua disciplina não por um período curto de tempo, mas como estilo de vida. A disciplina verdadeira não é moldada nos momentos em que tudo está alinhado. Ela nasce no caos. Na segunda-feira chuvosa em que você preferia ficar na cama. Na quinta-feira de cansaço mental em que você tem tudo para adiar, mas escolhe agir mesmo assim. A disciplina não floresce quando há motivação. Ela se prova quando só há propósito. E essa é uma distinção essencial. Quem vive de motivação, vive de altos e baixos. Quem vive de propósito, cria estabilidade. Motivação é emoção. Propósito é decisão. E a disciplina é a ponte entre os dois. Sem ela, nenhuma meta se concretiza. Sem ela, a vida vira uma repetição disfarçada de novidade. Se você já sentiu que está dando voltas, começando e parando, fazendo planos e não cumprindo, não é falta de capacidade, é falta de consistência. E a consistência exige um compromisso que não depende de humor, de clima, de opinião dos outros. Exige um voto com você mesmo. Eu vou fazer, mesmo que não tenha vontade. Se isso já despertou algo em você, uma inquietação, um desejo de mudar, uma vontade de ser mais firme com o que realmente importa, então aproveite este instante. Junte-se a milhares de mentes que também decidiram parar de adiar e começaram a se fortalecer. Essa jornada é para quem não aceita mais negociar com a própria fraqueza. E se você está aqui, é porque essa força já pulsa em você. Continue comigo. O que vem agora pode marcar um antes e depois, na forma como você enxerga a própria disciplina. A disciplina diária é a raiz que sustenta o crescimento. É como a fundação de uma grande obra. Pode não ser visível, pode até parecer sem graça, mas é o que sustenta tudo que será construído acima. E a cada dia em que você se força a agir com consistência, essa estrutura se aprofunda. Quanto mais firme a base, mais alto você pode ir. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. Ninguém nasce disciplinado. O que existe são pessoas que decidiram desenvolver a disciplina até que ela se tornasse parte de quem são. O homem disciplinado que você admira, aquele que acorda cedo, treina com foco, cumpre metas, realiza, já foi alguém que falhava com frequência. A diferença é que ele parou de usar isso como desculpa, começou pequeno, repetiu até virar hábito. E hoje parece natural, mas foi forjado. A disciplina não chega como um dom. Ela é escavada, construída, reforçada todos os dias, nas pequenas decisões. E essas decisões moram onde ninguém vê, no não que você dá ao celular de manhã. No sim que você diz ao treino mesmo sem ânimo, no prato saudável quando o corpo pede exagero, na leitura em vez da distração, no silêncio em vez da queixa. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa mudar todos os dias, nem que seja um pouco. É a repetição diária que transforma quem você é. É a decisão de não quebrar o próprio ciclo. É o ato de repetir até que deixe de ser esforço e passe a ser natural. Pense em Napoleon Hill. Seu maior ensinamento não está em frases prontas, mas em um princípio vital. Você é o mestre do seu destino. Mas como alguém se torna esse mestre? Com disciplina. A mente que comanda precisa de estrutura, e estrutura se constrói com repetição. É preciso treinar a mente como se treina um músculo, todo dia, mesmo sem vontade. E não se engane, o desafio da disciplina é que ela é ingrata no início. Você planta e os frutos demoram a aparecer. O corpo reclama, a mente negocia, os resultados não são imediatos.
E é aqui que a maioria desiste, porque espera um prazer rápido, esperam um sinal externo. Mas quem é disciplinado não espera, ele planta, mesmo sem ver o fruto, porque sabe que ele virá. Você pode começar com 5 minutos, pode ser uma rotina matinal, um tempo de leitura, um treino, uma meta simples. O tamanho não importa. O que importa é não quebrar o ciclo. A força está na constância. E a constância começa com uma decisão: agir hoje de novo, e de novo amanhã, até que você se torne alguém que simplesmente age. Existe uma força silenciosa em quem repete o que importa todos os dias. Essa força molda a postura, alinha os pensamentos, elimina a bagunça, dá direção. E mais, essa força cria autoridade interna. Você passa a confiar em si, a respeitar suas próprias promessas. E é aí que o jogo muda. Quando você não precisa mais de lembrete externo, quando a disciplina vira identidade, você não age mais porque tem que agir, você age porque é quem você é. Capítulo 2. A repetição, que reprograma. Há um ponto na jornada onde o esforço deixa de parecer esforço, onde aquilo que era desconfortável se torna familiar, onde a disciplina, antes forçada, vira natural. Esse ponto não chega de um dia para o outro. Ele é construído, tijolo por tijolo, hábito por hábito, dia após dia. E esse processo tem um nome: repetição consciente. A maioria das pessoas abandona antes de chegar lá, porque estão acostumadas com o ciclo da empolgação que logo esfria. Começam um plano com energia, mas sem raiz. E sem raiz, a primeira tempestade arranca tudo. A constância exige algo que nem sempre é visível. Uma decisão diária de permanecer, mesmo sem aplausos, mesmo sem recompensa imediata, mesmo com dúvida no ar. Quando você repete uma ação por tempo suficiente, ela deixa de ser uma escolha e passa a ser um reflexo. Você não precisa mais pensar para agir, você simplesmente age. E é aí que a disciplina começa a se tornar identidade. É quando a transformação verdadeira acontece. Porque no fim, você não está tentando mudar o que faz. Está mudando quem você é. Esse é o poder da disciplina. Ela molda o seu caráter, não apenas a sua rotina. Todos os dias, você tem uma chance de reforçar ou de enfraquecer a pessoa que deseja se tornar. Cada vez que cumpre o que prometeu a si mesmo, você reforça a imagem de alguém confiável, alguém que faz o que diz. Cada vez que adia, que inventa uma desculpa, que quebra a rotina, você treina o oposto. Treina a si mesmo a ser alguém que não se leva a sério. E esse tipo de padrão, repetido, se torna um muro invisível entre você e tudo o que quer construir. Essa é uma escolha que ninguém pode fazer por você. A disciplina é pessoal, silenciosa, solitária e justamente por isso, tão poderosa. Quando você aprende a ser consistente mesmo sem plateia, você acessa um tipo de força que não depende de ninguém. Você se move por convicção, não por motivação. Lembre-se de Wilma Rudolph. Nascida em um lar pobre, vítima de doenças sérias na infância, disseram que ela jamais voltaria a andar. Mas ela insistiu. Todos os dias fazia os mesmos exercícios, repetia o mesmo esforço, alimentava a mesma crença. Durante anos, sem resultados visíveis, ela continuou. Até que um dia, não apenas voltou a andar, ela correu e ganhou 3 medalhas olímpicas. O mundo viu a glória, mas não viu a repetição. E é sempre assim. O mundo só reconhece o que foi construído em silêncio. Você precisa decidir, quer reconhecimento ou transformação, porque nem sempre os dois caminham juntos. Às vezes, o reconhecimento chega bem depois, mas a transformação começa no exato momento em que você escolhe não falhar consigo mesmo. Isso é disciplina. É agir com excelência mesmo quando ninguém está vendo. É manter o padrão mesmo sem ser lembrado. É cumprir o que decidiu sem depender do ambiente.
Essa constância é o que molda a mente firme, a mente que não se distrai com qualquer ruído, a mente que não muda de plano por qualquer desconforto. É o que Napoleon Hill chamava de domínio sobre si mesmo, o primeiro e mais importante domínio, porque, como ele dizia, quem não domina a si mesmo será sempre dominado pelas circunstâncias. Então comece pequeno, comece agora, mas comece com a intenção de não parar, porque se você souber manter a repetição dia após dia, os resultados virão, não como mágica, mas como consequência inevitável. E quando falhar, porque vai falhar, levante rápido. A diferença entre quem conquista e quem permanece no mesmo lugar está na velocidade de recuperação. O disciplinado não é o perfeito, é o resiliente, é o que tropeça e continua andando. É o que entende que a jornada não exige pureza, mas persistência. Não deixe que um erro vire abandono. Um dia ruim não cancela uma construção. O segredo está em voltar, rápido, sem drama, sem desculpas, apenas voltar. Pense em Thomas Edison. Foram mais de 1000 tentativas até que sua lâmpada funcionasse. Quando questionado sobre como lidava com tanto fracasso, ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionavam." Essa é a mentalidade da disciplina. Não interpretar o erro como fim, mas como parte do processo. Essa forma de pensar te protege, porque disciplina sem mentalidade gera rigidez, mas disciplina com compreensão cria poder. Você entende o valor de cada passo, honra o processo e, aos poucos, deixa de buscar resultado imediato e passa a buscar consistência, porque sabe que o resultado é só questão de tempo. Por isso, avalie sua vida agora. Quais são as pequenas ações que, se repetidas com seriedade, transformariam tudo ao seu redor? Quais são os hábitos que, se mantidos por 6 meses, te deixariam irreconhecível? Não precisa ser grandioso, precisa ser diário. A excelência não está no extraordinário. Está no comum, feito com atenção, feito com presença, feito com constância. A diferença entre o medíocre e o memorável é essa: a consistência com que você trata o essencial. Se você deseja mudar de vida, comece com o que repete todos os dias. Esse é o seu verdadeiro programa de transformação, seu sistema interno, sua base, e ela precisa estar sólida antes de qualquer conquista externa. Afinal, do que adianta ter metas se você não tem musculatura mental para sustentar o caminho até elas? A disciplina é essa musculatura, e só se fortalece com esforço, com fricção, com repetição. Todo dia um passo, todo dia um voto, todo dia um reforço à identidade que você está construindo. Capítulo 3. O ambiente. Como alicerce invisível. Você já se perguntou por que, mesmo com tanta vontade de mudar, muitas vezes parece que algo o puxa de volta para os velhos padrões? Porque mesmo com disciplina, ainda há dias em que tudo parece mais difícil do que deveria? Existe um elemento que muitos ignoram, mas que é decisivo: o ambiente. Seu ambiente molda silenciosamente suas decisões. Ele reforça padrões, hábitos, emoções. É o pano de fundo constante que dita a forma como você reage ao mundo. E, se você não o molda intencionalmente, ele molda você. Não estou falando apenas do lugar físico. Falo das vozes que você ouve, dos conteúdos que consome, das pessoas com quem convive, da energia que você permite circular ao seu redor. Tudo isso influencia sua disciplina para o bem ou para o mal. Um ambiente caótico estimula a distração. Um ambiente passivo enfraquece o impulso. Um ambiente negativo sabota a constância. Mas um ambiente claro, limpo, focado, fortalece. Ele se torna um apoio silencioso, um reforço invisível ao seu compromisso. Napoleon Hill alertava: o homem é, em grande parte, produto do meio em que vive. Mas poucos têm coragem de assumir essa responsabilidade.
É mais fácil culpar a falta de disciplina do que reconhecer que se está cercado por estímulos que minam a força interior. Você quer evoluir sua disciplina? Comece limpando o terreno. Avalie com seriedade o que em seu ambiente está alinhado com a vida que deseja construir e o que honestamente está alimentando sua versão antiga. Se o seu quarto está desorganizado, sua mente estará confusa. Se seu celular está cheio de distrações, sua atenção será fragmentada. Se suas conversas diárias são superficiais ou negativas, sua energia será drenada. A disciplina exige alicerces, e um ambiente hostil é como tentar construir em terreno instável. Por isso, reconfigure o seu espaço. Torne o difícil mais difícil e o certo mais fácil. Deixe à vista o que fortalece. Esconda o que sabota. Organize seu ambiente para que ele diga a você, todos os dias, você é alguém que age com propósito. E não se trata de perfeccionismo, trata-se de intenção. Trata-se de criar ao seu redor o reflexo do que você quer ser por dentro. O ambiente não precisa ser luxuoso, precisa ser coerente, precisa facilitar a sua disciplina, ajudar você a lembrar quem decidiu se tornar. E mais, cerque-se de vozes que reforcem sua nova identidade. Ouça pessoas que falam sobre consistência, não sobre desculpas, que valorizam esforço, não atalhos, que celebram o processo, não apenas os resultados. Mude o que você escuta todos os dias. Alimente sua mente com palavras que elevam, com ideias que desafiam, com exemplos que inspiram. Cada minuto de contato com essas vozes é como regar a semente da sua disciplina. Você está nutrindo a mente para resistir à preguiça, à procrastinação, ao velho eu que insiste em voltar. E lembre-se, isso vale também para os hábitos digitais. O que você consome nas redes sociais, nos vídeos, nos áudios, tudo isso tem um custo. A pergunta é, está pagando com energia, com foco, com disciplina, ou está colhendo crescimento? Não é sobre eliminar o prazer, é sobre direcioná-lo. Quando você encontra prazer no que constrói, não precisa mais se anestesiar com o que destrói. A disciplina se torna mais leve quando você deixa de lutar contra o ambiente e passa a usá-lo como aliado. Veja a natureza. Uma planta forte não nasce apenas por sua genética, mas pelo solo onde foi plantada, pela água que recebe, pela luz que a alimenta. Você é igual. Pode ter potencial imenso, mas se o ambiente for tóxico, o crescimento será limitado. Por isso, cuide do seu terreno. Elimine o que contamina, proteja o que fortalece. Cerque-se daquilo que te lembra, todos os dias, do seu propósito. E aqui está uma chave. Comece pela manhã. A forma como você inicia o dia define o ritmo de tudo o que vem depois. Se você começa reagindo, checando notificações, pulando de uma tarefa para outra, correndo atrás do relógio, então passa o dia inteiro desconectado de si. Mas se começa com intenção, com ordem, com clareza, a disciplina floresce naturalmente. Faça da primeira hora do seu dia um ritual de fortalecimento. Não precisa ser complexo. Pode ser silêncio, leitura, exercício, escrita, mas que seja constante, que seja seu, que seja intocável. Essa primeira hora é a raiz da sua consistência. Benjamin Franklin, por exemplo, começava cada manhã com a pergunta: que bem farei hoje? Simples, profunda, direcionadora. Ele sabia que antes de agir, era preciso alinhar o espírito. E isso é disciplina. É não deixar o dia decidir por você. É decidir antes que ele comece. Use amanhã como sua primeira vitória. E veja como, com o tempo, o resto do dia passa a obedecer a esse impulso inicial. E se cair? Se tiver um dia ruim, uma semana fraca, um ciclo desajustado, retome, com firmeza, com tranquilidade, sem drama. Porque a disciplina verdadeira não se mede pela ausência de falhas, mas pela velocidade de retorno,
O compromisso com a disciplina não é um pacto com a rigidez, é um pacto com a integridade, com o respeito por si mesmo, com a escolha diária de não abandonar a si por conforto momentâneo. Por isso, amanhã, quando acordar, lembre-se, você não precisa estar motivado, não precisa estar animado, precisa apenas começar, respirar fundo, fazer o que é certo, plantar mais um tijolo invisível. Essa repetição diária é o que separa os sonhadores dos realizadores. Capítulo 4. Quando a disciplina se torna. Quem você é? Você já parou para pensar em como sua identidade está sendo construída todos os dias, mesmo que você não perceba? Não é apenas o que você pensa sobre si, é o que você pratica. É o que você repete em silêncio, é o que você faz quando ninguém está olhando. A disciplina, quando constante, molda a forma como você se enxerga. Ela deixa de ser uma virtude externa e passa a ser parte da sua essência. Você deixa de se ver como alguém que está tentando mudar e passa a se reconhecer como alguém que já vive de forma diferente. E isso muda tudo, porque quando a identidade muda, o esforço diminui. A ação se torna natural, a resistência interna diminui, as desculpas perdem força. O seu novo padrão começa a se autoalimentar, e essa transição só acontece com repetição deliberada, com escolhas consistentes, com um pacto inegociável com a sua própria evolução. Você já viu alguém que inspira apenas por estar presente? Que carrega firmeza no olhar, direção nas palavras, clareza na postura? Essas pessoas não nasceram assim. Elas foram esculpidas por rituais. Foram moldadas por dias inteiros de escolhas silenciosas, por decisões que ninguém celebrou, mas que transformaram tudo. E talvez o que você esteja buscando, mais do que metas, conquistas ou reconhecimento, seja exatamente isso: tornar-se alguém que respeita a si mesmo, alguém que confia na própria palavra, alguém que faz o que disse que faria. Essa é a autoridade verdadeira, a que nasce de dentro, a que não precisa ser gritada, porque se sente no ar. Uma autoridade silenciosa, mas poderosa, que só a disciplina é capaz de gerar. E é por isso que os maiores realizadores da história não falam apenas de metas. Falam de processos, de hábitos, de mentalidade, porque sabiam que tudo o que é visível nasce de algo invisível. E esse invisível é a repetição firme de uma escolha feita em segredo. Como dizia Napoleon Hill, o ponto de partida de todas as conquistas é o desejo ardente de ser ou fazer alguma coisa. Mas o desejo por si só não sustenta. Ele precisa de forma, de disciplina, de ação contínua, porque o desejo sem disciplina vira frustração, e a disciplina sem desejo vira tortura. Você precisa dos dois. Um propósito claro e uma estrutura sólida, um fogo interno e um caminho pavimentado, uma visão inspiradora e uma prática rigorosa. Quando esses elementos se alinham, você não apenas caminha, você avança, com firmeza, com identidade, com presença. E aqui está uma verdade que poucos admitem. Você não vai ter vontade todos os dias, não vai estar inspirado o tempo todo, mas não precisa. O que precisa é entender que disciplina é mais confiável que a emoção. Ela não depende do humor do dia. Ela decide antes do dia começar. Ela age, mesmo quando não sente. Você não precisa se sentir um campeão para agir como um. Mas se agir como um por tempo suficiente, começará a se sentir assim. Porque o comportamento repetido muda o sentimento. E o sentimento reforçado redefine a identidade. Pense nisso. O que aconteceria se, pelos próximos 30 dias, você agisse exatamente como a pessoa que deseja se tornar? Não só quando estiver motivado, mas principalmente quando não estiver. Não porque é fácil, mas porque é certo. Porque é coerente com a versão que você quer ver crescer. Essa prática isolada já seria suficiente para gerar uma transformação perceptível.
porque a maioria nunca sustenta o novo comportamento tempo suficiente para que ele se torne parte de quem são. Começam forte, mas desistem no desconforto. Você vai fazer diferente, você vai permanecer, mesmo nos dias cinzas, mesmo nas semanas lentas, mesmo quando parecer que nada está mudando, porque algo sempre está. Cada repetição fortalece o alicerce. Cada dia vivido com disciplina aprofunda suas raízes. E quanto mais profundas as raízes, mais alto você pode crescer. Essa é a matemática da disciplina. Pequena ação, grande impacto. Não se trata de intensidade, mas de permanência. Não se trata de impressionar, mas de se comprometer. Não se trata de fazer tudo, mas de nunca abandonar o que importa. Você não precisa mudar o mundo hoje. Precisa apenas se manter fiel à sua prática, ao seu voto silencioso. Aquela promessa que ninguém ouviu, mas que ecoa dentro de você todos os dias. Essa constância constrói algo que ninguém pode tirar, um legado. Porque no final é isso que está sendo construído aqui. Não apenas hábitos, não apenas disciplina, mas um legado, um exemplo silencioso. Um testemunho vivo de que é possível evoluir sem atalhos, de que é possível ser firme sem ser rígido, de que é possível mudar de verdade sem perder a essência. Você não será lembrado pelas metas que escreveu, mas pelo modo como viveu, pela integridade das suas ações, pela coerência dos seus passos, pela firmeza silenciosa da sua jornada. E essa firmeza vem da disciplina. Um dia, alguém vai te perguntar: como você conseguiu? E sua resposta não será um discurso longo. Será uma frase simples: eu não parei. E isso será suficiente, porque quem permanece, transforma. Capítulo 5. A disciplina que restaura o controle da vida. Há um ponto na vida em que tudo que você precisa já não está fora. Não é mais uma técnica nova, nem um conselho milagroso, nem mesmo uma motivação passageira. É algo mais profundo. É a lembrança de que o poder para mudar o rumo da sua história sempre esteve aí. E atende por um nome: disciplina. Quando você entende isso, o jogo muda. Porque percebe que não depende de condições ideais, nem de pessoas específicas, nem de reconhecimento algum. Tudo o que realmente importa está sob o seu controle. O seu tempo, sua mente, sua escolha diária de seguir em frente. E quando isso se torna claro, você recupera algo raro neste mundo: o controle da própria vida. A disciplina não é sobre controle externo, é sobre liberdade interna. É o que permite que você viva com dignidade mesmo em meio ao caos. Que mantenha a palavra mesmo quando tudo ao redor vacila. Que continue avançando, mesmo quando ninguém mais acredita, exceto você. E isso basta. Porque quem é guiado por disciplina não precisa de permissão. Precisa apenas de espaço para caminhar. E você agora já tem esse espaço, porque sua mente está preparada, seu ambiente está limpo, seu foco está firme. Tudo o que falta é continuar. A jornada da disciplina é solitária no início, mas abundante no destino. Ela não traz aplausos imediatos, mas traz respeito profundo. Não constrói resultados instantâneos, mas ergue estruturas eternas. E quando você escolhe esse caminho, passa a ser visto de forma diferente. As pessoas sentem sua presença, seu ritmo, sua força, sem que você precise provar nada. A consistência cria uma vibração silenciosa, mas inconfundível. E o mundo responde, não na primeira semana, talvez nem no primeiro mês, mas com o tempo, tudo se ajusta à sua nova frequência. Oportunidades surgem, portas se abrem, mas não por sorte, por consequência. A disciplina não atrai mágica, atrai ordem, clareza, alinhamento. Ela organiza sua vida por dentro até que o mundo lá fora comece a se reorganizar para acompanhá-la. E quando isso acontece, você entende que nunca foi sobre ter mais tempo, ter mais dinheiro ou esperar o momento certo.
Sempre foi sobre agir com consistência. Você quer respeito? Comece se respeitando. Você quer clareza? Comece organizando suas decisões. Você quer paz? Comece controlando sua rotina. Tudo o que parece externo começa dentro. E a disciplina é o elo entre esses dois mundos. Mas lembre-se, tudo começa com um passo, um voto silencioso, uma escolha. Uma manhã diferente, um hábito restaurado, uma prática resgatada. É pequeno, eu sei, mas é esse o segredo. Os gigantes da história começaram assim, com passos invisíveis, com escolhas que ninguém viu, mas que mudaram tudo. E hoje, esse passo está nas suas mãos. Se este texto te trouxe clareza, te deu direção, te lembrou de quem você pode ser, então faça parte de uma comunidade que cresce junto, que evolui com seriedade, que constrói com firmeza. Aqui, você não caminha sozinho. Junte-se a nós. O caminho da disciplina fica mais leve quando é compartilhado com mentes que pensam grande e agem com verdade. Agora, respire fundo, feche os olhos por um instante. Imagine como seria sua vida se você mantivesse a disciplina todos os dias por um ano. Que tipo de pessoa você se tornaria? Que resultados alcançaria? Que verdades descobriria? Essa versão de você já existe. Ela está te esperando no fim da estrada que começa hoje. E não precisa ser perfeita, precisa ser diária, porque não é a intensidade de um único ato que transforma uma vida. É a repetição silenciosa do que fortalece. E se você entendeu isso, você está pronto. Pronto para parar de começar e desistir. Pronto para parar de se sabotar. Pronto para dar o passo e depois mais um. Pronto para sustentar o que construiu, pronto para ser forte o bastante para continuar mesmo quando ninguém aplaude. Você não precisa esperar mais nada, nem mais tempo, nem mais força, nem mais confiança. Tudo o que você precisa já está aqui. Você, sua decisão e o próximo passo. A disciplina não é o destino, ela é o caminho. E quem caminha com ela, chega.